Vamos falar agora das linguagens mais populares, mais utilizadas na engenharia de dados. A primeira, sem dúvida, disparado, a mais importante, é a linguagem SQL. A linguagem SQL é uma linguagem utilizada para fazer consultas em bancos de dados relacionais, mas também você vai poder utilizar essa mesma linguagem em outras ferramentas que trabalham com dados estruturados, não necessariamente apenas com bancos de dados relacionais. Então, além de ser uma linguagem altamente popular, ela é padronizada, então existe muita semelhança entre a sintaxe da linguagem nas diferentes ferramentas. E outro aspecto dela é que ela é uma linguagem fácil, porque ela é uma linguagem declarativa. Né? Quando a gente fala de linguagem de programação, existem duas grandes famílias, a declarativa e a imperativa. A imperativa é aquela que você tem que dizer para a linguagem como fazer algo. A declarativa não, você só diz o que você quer. Né? Como vai ser feito é problema do interpretador, no caso aqui do gerenciador de bancos de dados. Então, com a linguagem SQL, você vai dizer para ela lá, por exemplo, que você quer o nome do vendedor que vendeu mais no mês passado. Como ela vai obter essas informações, isso fica abstraído. Você não tem que lidar com isso. Okay? Então, o SQL é a número 1, é a principal. A outra é o Python. Né? O Python, se a gente olhasse alguns anos atrás, não era uma linguagem tão importante quando a gente fala de ciência de dados, de engenharia de dados. Mas ela se tornou, né, aqui a gente diz vem se tornando, mas ela já se tornou a linguagem padrão em engenharia e ciência de dados. Por quê? Principalmente pelo fato dela ter uma curva de aprendizado fácil. Você faz com o Python, né? Você faz a mesma coisa usando menos código. Né, e seu código ele é mais legível. Existem várias ferramentas já que estão adotando Python, né, como por exemplo o Spark, que a gente estudou, a gente falou já rapidamente, né, ele tem um console, um shell lá que você pode utilizar o Python. Então aqui eu colocaria ele como a segunda linguagem mais importante. Depois a gente tem Scala, né, uma linguagem mais nova, ela é interoperável com Java, né, a gente vai ver no próximo slide que Java também é uma linguagem bastante importante, e ela é usada em ferramentas como o Spark. E depois o Java, que é uma linguagem bastante tradicional. Várias das ferramentas do ecossistema Hadoop que nós estudamos lá, né, que eram dezenas de ferramentas, são implementadas em Java, né, isso pela questão da interoperabilidade da ferramenta, né, ou seja, você pode criar uma aplicação em Java que vai rodar em diferentes sistemas operacionais sem você precisar fazer nenhuma alteração no código. Bom, existem muitas outras linguagens de programação quando a gente fala de engenharia de dados. Eu apresentei aqui as mais importantes, né? Se você tivesse que escolher apenas uma, você deveria escolher o SQL. Se você fosse ficar com duas, SQL e Python. Ok? Lembrando que o SQL e o Python são linguagens com propósitos diferentes. Né? O SQL é uma linguagem para consulta a banco de dados e o Python é uma linguagem de programação, para você desenvolver programas de fato.